Boa noite, queridos! Que prazer enorme ter você aqui hoje, nessa live, que eu tenho certeza que vai ser sensacional. E nós iremos falar hoje sobre como ser um neófito de sucesso. Então, se você está vivendo um momento aí de transição de carreira, se você quer se preparar mais para o mercado de trabalho, em especial indústria farmacêutica, esse é o seu lugar, essa é a sua live. E já chega dando boa noite, com bastante ênfase no E, porque eu quero ver qual que é o seu nível de energia. Afinal de contas, a gente falar sobre oportunidades me enche de energia, de motivação e eu quero saber de você. Boa noite! Vamos lá, Silvano, o Douglas já tá aqui também, Paulo, Yael, boa noite! Gente, que prazer ter vocês aqui, tudo bom, querida? Olha, hoje a gente vai ter um tema muito especial, nós vamos falar tanto sobre transição de carreira, oportunidades. Nós vamos bater um papo aqui muito bacana. Como diz o meu amigo que vai participar hoje aqui da nossa live, ele falou assim que é um papo reto, direto, né? Isso aí! Boa noite, Nath! Muito bom ter vocês aqui. E assim, como eu sei que tem gente nova aqui na live, rapidamente eu só quero dizer que eu sou a Suzy, muito prazer em te conhecer. Eu atuo há mais de 20 anos com desenvolvimento de pessoas, é minha paixão. E assim, o quanto eu puder compartilhar da minha experiência, de tudo que eu vivi, da minha transição de carreira, vai ser um grande prazer poder bater esse papo aqui hoje com vocês. E eu quero muito ver a participação de vocês, tá? Combinado? E é como eu falei, nós vamos agora chamar o Douglas Vieira. Ele é gerente distrital e vai ser um momento muito rico, cheio de oportunidades. Então você precisa ficar até o final para você tirar todas as suas dúvidas. E aproveitando, antes de eu chamar o Douglas, eu vou pedir para vocês encaminharem aqui essa live, ó, tem um aviãozinho aqui do lado, para vocês encaminharem aí para 3 amigos, 5 amigos que precisa participar, precisa ouvir essa live, tá com muita dúvida para mudar de carreira e agora que é o momento. Então vamos ser multiplicador, gente? Vamos passar isso para frente, ajudar outras pessoas também? Isso aí, Nath, combinado. Então, ó, aperta também aí o coraçãozinho, né, pra gente também, pro Instagram também poder avisar mais pessoas e assim eu, juntamente com você, poder chamar mais pessoas para essa live e ajudar o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Vamos lá, então aqui vamos chamar o Douglas, que ele já deve estar mega ansioso para entrar aqui na nossa live. Douglas. Vamos lá. Boa noite para quem chegou agora. Olá, Douglas! Boa noite! Olá, turminha, 13 pessoas online. Muito boa noite para todos vocês. É uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí da nossa vivência, da nossa experiência. Vai ser alguns minutos muito bacana e especial estar aqui com vocês. Com certeza, Douglas. E assim, antes da gente começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser sensacional, porque eu já recebi aqui várias dúvidas, né? Eu gostaria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho, né, sobre você, sobre o seu histórico aí, profissional. Bacana. Bom, alguns aqui já me conhecem, né? Que eu vi aqui vários aqui já estão conosco aqui na salinha. Eu sou Douglas, para alguns Douglinhas, para outros Maninho, ou seja, né, até para os mais próximos aí, sabe que eu sou uma pessoa muito fácil, né? Muito fácil de comunicar, de estar sempre do lado. Eu sou repleto uma história de neófito, né? Eu acho que eu nasci neófito, continuo neófito, novato em vários segmentos, novato em várias funções. Então vai ser muito bacana aqui o bate-papo esta noite, né, com vocês. Todas aqui as minhas opiniões são pessoais, não tem nada a ver com as entidades e instituições que eu represento. Realmente
papo reto, cheio de energia boa para compartilhar com todos vocês aí aquilo que a gente tem e a gente dá de graça porque a gente ama fazer isso, né, Suzy? Com certeza, exatamente, Douglas. Ainda mais quando se trata, né, de neófito. E hoje eu fiz até um stories e eu coloquei lá que as pessoas sabiam o que é neófito. Porque eu confesso que quando eu, né, há um ano atrás, eu não sabia nem que existia essa palavra, para ser bem sincera. E aí, então, depois, né, quando eu ingressei na carreira, né, que eu estava na indústria farmacêutica, aí, então, eu fui conhecer o que era neófito, e hoje muitas pessoas me perguntam, e aí eu fiz uma brincadeira no meu stories e coloquei lá neófito, coloquei 3 opções, né, eu coloquei assim, que era convertido, novato ou veterano. E aí eu imagino que teve pessoas que buscaram lá também no dicionário, aí saiu convertido. Também não é errado, né? Mas eu falei, gente, é no contexto da nossa live. Esse é o objetivo, para a gente explicar o que é neófito, né? E aí, claro, depois em seguida a gente vai falar como ser um neófito de sucesso. E aí eu gostaria de te perguntar, Douglas, o que é neófito? É bacana. É assim, a palavra neófito, ela vem bem em tona em razão da indústria farmacêutica, um mercado que está aquecido, um mercado que terá uma grande revolução no modelo profissional em curto, médio e longo prazo. Mas neófito é a junção, né, das palavras gregas, que significa planta nova, né, junção de palavras gregas. E esse termo foi adaptado para o mundo de negócios. Bancário. Tô. Voltou? Ok. Voltou. Onde eu parei? Estava explicando, né, que é uma palavra grega. Isso, Neófito é uma palavra que originou no grego, né? Que significa planta Certo. nova, né? Mais ou menos assim. Mas o interessante é que essa palavra foi adaptada para o mundo dos negócios, né? Não neófito somente na indústria farmacêutica, mas também em outros segmentos, né? Sistema financeiro, enfim, vários segmentos, varejo, alimentício, ou indústria, enfim. É uma palavra que foi adaptada para o mundo dos negócios porque teve um período, né, Suzy, que as empresas elas deram muito atenção, né, criaram programas para esses novatos. Hoje, pela dinâmica que a gente tem no mercado, pela velocidade das transformações que vem ocorrendo, hoje as empresas acabam esperando mais, né, dos próprios candidatos no processo seletivo, porque o neófito, ele é igual a qualquer outro profissional, né? O que muda é que ele vem sem vícios daquele segmento que ele está entrando, ele vem sem modelo fixo daquele segmento. Isso para as empresas é excelente, excepcional, né? Principalmente no mundo que a gente tem hoje de transformação e que o diferencial de processo, de negócio, de modelos, é crucial para a sobrevivência de qualquer companhia, né? Então, os neófitos, bem-vindo. O mundo é dos neófitos, né? Neófito de segmento, neófito de função. Hoje é um executor, amanhã passa a ter um cargo de liderança, amanhã passa a ter um cargo estratégico, né? Então, eu costumo dizer, Suzy, que uma vez neófito, para sempre neófito. Porque a gente apaixona em mudar, né? É apaixonante você constantemente estar mudando, né? Para mim, pelo menos, né? Muito motivação, né? Você mudar, sempre estar mudando, né? Faz todo sentido, Douglas, porque assim, se a gente for olhar, né, a grande parte do nosso desenvolvimento profissional, quando a gente tem essa mentalidade de que nós somos eternos aprendizes e a gente encarar sempre como é um conhecimento novo, né? Algo novo que eu vou aprender todos os dias, a gente vai ter um comportamento muito melhor, né? Como você falou, as empresas vão olhar para nós enquanto profissionais num processo seletivo ou até mesmo, né, numa promoção no trabalho, de uma forma assim, não, realmente essa pessoa ela investe sempre no seu conhecimento. Até porque se a gente tem essa mentalidade de neófito ou de alguém que está sempre querendo se desenvolver, a gente vai estar sempre aberto para feedback, a gente vai estar aberto, né, para ouvir o outro, para crescer. Então, isso, sem dúvidas, é um pensamento que a gente precisa ter sempre, né? E não perder isso ao longo de um período, como você falou. Então, às vezes, a gente já está trabalhando na empresa há muitos anos
E aí a gente se esquece, né? Que a gente aprende todos os dias. Se a gente se der oportunidade, nós vamos aprender todos os dias. E assim, eu, enquanto colaboradora, vou aprender com o meu líder, enquanto líder, vou aprender com o meu colaborador, eu vou aprender com o meu colega de trabalho, eu vou aprender com o meu superior, ou seja, é só a gente ter essa vontade, essa disposição em aprender que a gente vai ser eterno aprendiz. Exatamente, Suzy. E é o tema da nossa live, né? A gente falar de sucesso, do sucesso dos neófitos, dos novatos, né? E a gente observa, você falou uma palavra muito interessante em relação ao feedback. E hoje o feedback é uma ferramenta assim, muito citada, muito esperada, só que ainda é um desafio dentro das organizações, né? E o sucesso, que é aquela consequência positiva, aquele resultado de todas as ações que você vem desempenhando no teu campo estratégico para atingir um objetivo, o sucesso ele depende muito mais do teu eu, né? Você não pode delegar sucesso para a companhia, você não pode delegar o sucesso para o recrutador, né? O sucesso é teu, né? Porque todos nós profissionais, nós somos um produto. Eu tenho meu conhecimento, eu tenho o meu modelo mental, meu modelo racional, meu modelo estratégico, a companhia está comprando isso do profissional. Então, o primeiro ponto para se ter sucesso, né? Hoje é comum, né, a gente ver nascendo um campo, um segmento diferente que é a mentoria, porque justamente a ferramenta de feedback ela está sendo um desafio para as companhias, para as organizações, e nem sempre a gente tem uma profissionalização da gestão, né? Quem é feliz tendo um gestor profissional, que tem algo para te agregar, que utiliza essa ferramenta do feedback para desenvolvimento, tem que sugar ao máximo, tem que aproveitar, porque é raro. Mas desde você delegar para o teu gestor, delegar para a companhia, para a empresa que você está, olha para o teu eu, né? Olha para você, né? A gente tem uma história de vida, né? Para pensar, pega um final de semana, analisa desde quando você lembrar que você nasceu até 10 anos. Quais foram as consequências da tua vida? Quais foram os aprendizados? O que aconteceu na tua história? Depois de 10 a 15 anos, depois de 15 a 20 anos. Porque a grande faculdade da vida, onde as suas competências são forjadas, é a vida. Né? Os títulos pouco importa. Servem para a gente triagem de currículos, triagem de informações literais, né? Só que o que mais importa é a essência do profissional, as competências que ele possui, porque não adianta você ter teoria, né? Você faz um curso aqui, outro lá, um curso cá, mas você tem que ter prática, né? Você tem que relacionar suas competências com a sua história de vida. E quando você se conhece, né? Porque, repito, nós somos um produto para a companhia. Quando você se conhece e sabe naquilo que você é bom, fica mais fácil para você se vender. Se vender no papel, se vender nas mídias sociais, se vender numa própria entrevista, estar conectado com uma vaga que você está pleiteando, né? Porque todo recrutador profissional bom, ele tem em mente um perfil profissional. E todos os candidatos no processo seletivo são bons. Todos possuem competências, todos possuem. Só que acontece que o gestor, ele profissional, né, que tem realmente o papel de formação de time de alta performance, ele tem um perfil na cabeça. Ele não quer o time todo de um único jeito, de um único perfil. Ele quer pessoas variadas, pessoas diferentes, onde o neófito se encaixa perfeitamente. Né? Só que hoje que a velocidade está assim, né, Suzy? Exatamente. Chegar 200 por hora. Não, e pegando esse gancho que você falou do neófito, quando ele entra, né, numa empresa ou numa equipe, foi uma dúvida que eu recebi. E assim, uma dúvida que trouxeram, eu vou até olhar aqui, é o seguinte, ó, como ser bem recebido pelo time que estou entrando, né? Porque assim, aconteceu comigo, né? Inclusive, quando eu entrei numa posição de liderança, como neófita, então eu tinha uma equipe de representantes que, obviamente, eles tinham muito mais conhecimento, tempo de indústria do que eu, né? E assim, obviamente, a gente vai enfrentar os desafios já da questão do conhecimento técnico em si, da área da saúde, né? No meu caso, eu acredito que no seu também. Mas assim, como é que você acha, sabe? Quais são ali os comportamentos que esse profissional, o neófito, ele precisa ter quando ele está entrando num time?
Ô, Suzy, isso está relacionado, né, com uma competência que é muito esperado hoje de um profissional quando ele entra num segmento diferente, num time diferente, que é o trabalho em equipe, né? Essa é uma competência que no processo seletivo o gestor e o recrutador profissional vai fazer essas checagens, não com títulos, com cursos, vai checar a história desse candidato de vida, né? O grande ponto aqui que eu vejo, as pessoas possuem dificuldade de contar sua própria história. As pessoas não têm definido os seus pontos, as suas competências de valor, né? Você pode ver que todos, de 100 candidatos, 99,99 não conseguem definir as suas próprias competências, as suas dificuldades. O grande ponto está aí. Então, o recrutador passa a ter um desafio maior, né? Ele tem que fazer várias formas e maneiras de abordagem, teste e reteste para checar essa competência de trabalho em equipe. Então, se o neófito conseguiu passar no processo seletivo profissional, com baita recrutador, que tenha noção de pessoas, ele já vai ter essa competência de trabalho em equipe. Então, ser bem recebido por um time, você tem que dominar pessoas, saber ler pessoas, todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas se comunicam de forma diferente, todas as pessoas enxergam de maneira diferente, onde entra uma arte, né? A arte de perguntar. A gente cobra feedback, né, da empresa, do gestor, mas você não faz pergunta para o teu gestor, você não faz pergunta para os teus pares, para os teus colegas, você não questiona, você não prepara uma pergunta estratégica para atingir seus próprios objetivos, né? Então, lidar bem com pessoas é ouvir as pessoas e se adaptar, né, àquele ambiente novo que você está chegando. Esse é o meu ponto de vista. Acho que se você tiver dificuldade no trabalho em equipe, treina isso na vida. Você tem dificuldade em lidar com grupos diferentes, grupo novo, treina isso na vida. Nós ficamos muito do lado fixo da nossa mentalidade. A gente compra pão na mesma padaria, a gente abastece no mesmo posto, a gente não sabe o nome do frentista que sempre abastece o nosso carro, a gente não sabe do nome da balconista que sempre atende a gente bem na padaria. Então, assim, treina isso na vida. Se você treinar isso, começar a treinar como se fosse uma academia, exercitar seu modelo mental, modelo de enxergar, ler as pessoas, né? Porque hoje eu acho até engraçado as pessoas, né? Me dá uma dica de um livro, né? Mas peraí, qual que é teu objetivo? O que você precisa? Né? Por isso que o trabalho, né, o seu trabalho é muito importante, a mentoria, porque os profissionais são forjados na vida, a gente tem gerações chegando que não tem uma vivência experimentada, né? Não tem uma vivência que tem uma adaptação muito fácil, rápido. Então, o trabalho da mentoria, na verdade, está sendo crucial nesse momento profissional que a gente está. E se a gente parar para analisar, o Brasil tem um déficit de colaborador, de profissional qualificado. O Brasil tem um déficit de colaborador qualificado. Se em 2023 não tiver uma arrumação, um arranjo disso, começa a colapsar. E nós, gestores da indústria farmacêutica, a gente sabe muito bem que está difícil o processo seletivo, né? Justamente porque você busca as competências. Quer ver um ponto interessante que a gente faz sempre esse cheque de competência? Alfabetização digital, né? Que é um mundo acelerado, um mundo que está a 1000 por hora. Se você não tiver um cronograma, um hábito da alfabetização digital, você vai ficar para trás, né? Eu falo demais, Suzy, vai coordenando. Não, imagina, está sendo ótimo. Acho que é isso mesmo, tudo que você está trazendo. Eu acho assim, você trouxe pontos extremamente importantes, Douglas, porque quando a gente fala, por exemplo, tá, de entrar num time, né? Além, claro, como você falou muito bem, trabalho em equipe, né? Assim, as competências, até a gente falou sobre isso na última live também, as soft skills, né? Então, você ter um relacionamento interpessoal, você ser uma pessoa flexível, como você falou, né? Uma escuta ativa. E quando a gente fala escuta ativa, não é só com o nosso cliente, é com nossos colegas de trabalho também, como você falou. É algo que a gente pratica em todos os nossos relacionamentos, com o nosso gestor, com o nosso colaborador, com o nosso colega, em tudo,
né? Então, assim, e algo também que eu acho extremamente importante a gente mencionar, Douglas, assim, que eu percebo, tá, de forma geral, assim, em todas as empresas, é a questão da humildade, sabe? Eu chegar num lugar, eu tenho que ter a humildade de aprender, sabe? De me abrir para aprender, me dar essa oportunidade, dar oportunidade para o outro também que está do meu lado, de me ensinar. Né? Eu acho que isso é extremamente importante, porque muitas vezes a gente chega, ainda mais, eu tenho certeza que tem profissionais aqui que já têm um histórico, né, uma carreira muito bem desenvolvida, estruturada, só que chegou um momento que já não se sente mais realizado com o que está fazendo. E aí ele quer buscar, né, ela quer buscar uma nova oportunidade no mercado, só que a gente já tem muitas restrições, e a gente já chega, sabe, impondo muitas coisas. E aí a gente esquece de novo daquele tema que a gente falou agora, de ser neófito. Sabe, a gente tem uma postura de neófito, de eterno aprendiz. E aí a gente chega, né, querendo se impor, sabe, se colocar, porque pensa assim, não, eu fui empresária, né, eu fui empresário. Não, porque eu já fui gestor tantos anos, então agora eu vou chegar e eu vou ter, sabe, que me colocar nessa posição. Sim, e eu vivi isso quando eu cheguei, né. Na semana passada eu até comentei, eu trouxe essa experiência. Quando eu ingressei na indústria farmacêutica, eu cheguei numa posição de liderança. E, obviamente, os meus representantes tinham muito mais conhecimento e experiência do que eu. Então, qual que foi, assim, eu entendo que foi algo que é primordial, assim, essencial para eu ter sucesso nessa equipe. Eu reconhecer que eu era nova e que eu precisava de ajuda das pessoas, sabe? Ah, não, pode ir, eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Voltou. É que tudo isso que você está dizendo, né? A gente pode relacionar tudo isso, porque eu enxergo que tudo isso que você falou, eu classifico em 4 competências cruciais, né, pro profissional, assim, ele se adapta em qualquer meio, em qualquer segmento, em qualquer lugar, ele consegue se adaptar. São 4 competências cruciais e está relacionado tudo isso que você comentou, né? Visão sistêmica, que é o que você comentou, a questão da humildade, a tomada tua de decisão, esse processo teu de decisão tem que, né, considerar o grupo que você está inserido, a cultura que você está inserido, a visão estratégica, como você atingir objetivos, como você construir o teu passo a passo, o teu racional estratégico. Então, isso é do profissional, independente de qualquer segmento, né? Você ter o know-how, o conhecimento você entra num segmento novo, tendo essas competências e mais adaptabilidade, que eu incluo aqui, a questão de você adaptar com uma velocidade muito maior que qualquer outro profissional básico. A questão é que você tem que chegar na mesma velocidade, o mesmo nível do grupo que você está entrando. Para você atingir essa velocidade, você tem que usar pessoas. Você tem que dominar pessoas, você tem que compreender pessoas, porque tem comunicação que ela é escrita, tem comunicação que ela é falada, mas tem outro tipo de comunicação que vai exigir você ter um comportamento, uma visão, uma leitura de pessoa muito mais aguçada para ter um resultado de sucesso nesse campo que você está entrando, nesse segmento que você está entrando, né? Então você tem que saber fazer pergunta, saber pedir ajuda de uma forma estratégica e ganhar velocidade, se adaptar, entrar no mesmo ritmo do grupo quanto antes. Que está relacionado a tudo isso que você comentou, né? Muito legal. E assim, a gente tem uma pergunta aqui do Celso. Ele colocou assim: qual a grande semelhança e diferença entre o mercado financeiro e farmacêutico? Legal, legal. Celso é um grande amigo, parceiraço, né? Um grande, marcou aí nossa história profissional. A gente já jogou várias vezes junto e ganhamos campeonato. Que legal! Muito bom ter você aqui, Celso. Pergunta bacaníssima, né? Porque são 2 segmentos diferentes. Qual é a diferença e qual é a semelhança? Primeiro, a semelhança, a gente lida com objetivos muito fortes de resultado. Mercado financeiro tem uma cultura de resultado muito forte, idêntico com a intensidade da indústria farmacêutica, né? Então, a questão, a pegada, a intensidade, né, do mercado financeiro com a indústria farmacêutica
eu enxergo uma certa semelhança dessa cultura de resultado, essa pegada de crescimento e essa velocidade de transformação. A principal diferença que eu vejo é nos valores que estão sendo entregues, né? Porque na indústria farmacêutica, o propagandista, ou o consultor, ou o gestor da indústria farmacêutica, ele tem como objetivo gerenciar o impacto das suas marcas naquele determinado mercado, geografia, setor, etc. e tal. No mercado financeiro, você tem uns objetivos quantitativos de produtos financeiros e direto. O cliente assinou, o cliente colocou a senha, ganhou. Na indústria farmacêutica, não. O processo já é mais complexo, por isso que a visão sistêmica é importante ter essa competência, visão estratégica, adaptabilidade, porque é uma venda totalmente indireta, né? Não é faturou, ganhou, não. É o médico prescrever, é o paciente na farmácia, a farmácia ter o produto e a farmácia entregar a caixinha para que você consiga bater cota. Então você lida com várias peças, com várias players importantes, peças importantes no processo final. Não adianta você só ganhar o médico e perder o ponto de venda, a farmácia. Não adianta você ganhar a farmácia e não ganhar o médico. Então é um trabalho em conjunto, em equipe, para que você consiga atingir esse objetivo. Agora, os dois segmentos têm pessoas, os dois segmentos têm pegada de negócio, os dois segmentos têm cota para bater, os dois segmentos possuem essa sinergia de transformação, né? A gente vê o sistema financeiro hoje totalmente transformado, startup, consultores independentes, muita coisa acontecendo, e o mercado farmacêutico ainda não sofreu tamanha revolução. Não vou falar de futuro aqui agora, vamos falar de passado e hoje, porque tem companhias que compraram o meu conhecimento, então deixo essas informações estratégicas para eles, né? Mas voltando aqui, respondendo a pergunta do Celso Fenômeno, eu acho que na minha opinião, acho que é isso. Muito legal. Eu estou dando uma olhadinha aqui para ver quais outras perguntas. Legal. Então, assim, eu vi algumas perguntas aqui, mas eu percebi que está bem dentro do que aquilo que eu já tinha até recebido. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui só para a gente seguir. E assim, qual dica você daria para manter o equilíbrio emocional no início da carreira, Douglas? Porque a gente sabe que início de carreira, independente da área, né, de atuação, já tem aquela pressão, porque falando de forma geral, né, de resultados. Então, independente da área hoje que nós trabalhamos, a gente precisa entregar resultados. A gente vai ter meta para ser atingida, superada. Então, assim, esse equilíbrio emocional é extremamente importante, certo? E qual seria a dica que você dá para a gente manter esse equilíbrio emocional, especialmente no início? Suzy, eu vou até, assim, um recrutador bom, né, um gestor profissional, ele vai fazer esse cheque no processo seletivo da inteligência socioemocional. Por quê? Todo momento que nós somos expostos a um ambiente de estresse. O que é ambiente de estresse? Um estresse normal, você está mudando a tua rotina, você está mudando o teu segmento, você está mudando a forma de trabalhar, as pessoas com que você trabalha. Então, todo o seu organismo, ele entra em sinal de estresse. Por quê? Você está colocando ele em xeque, todos os modelos fixos que eles tinham até então. Todos os modelos fixos, toda a rotina que você tinha, você está colocando em xeque. Então, é normal que você entra no nível de estresse nos 3 primeiros meses altíssimo, altíssimo. Só que se você tiver alinhado com o teu... Porque hoje, outra dificuldade que os mentores têm trabalhado muito em cima, né, que é o seu papel, Suzy, é clarear o objetivo. Se você tiver com um objetivo claro do que você quer, você vai ter uma motivação altíssima que vai totalmente inibir esse estado de estresse. Esse estado de estresse não vai ser maior do que a tua motivação de alcançar um objetivo, de chegar onde você projetou, onde você planejou, entendeu? Assim, as dicas são complicadas a gente comentar porque essas competências são forjadas na vida. Essas competências, o ser humano, ele gosta de modelo fixo, ele gosta de rotina, ele gosta de ficar de boa, ele não quer mudar. A gente não troca o posto de gasolina para abastecer, a gente não troca de padaria, a gente não troca do caixa do supermercado.
Então começa no teu estilo de vida, começa na tua maneira de viver com um modelo flexível e colocando em xeque as tuas rotinas todos os dias. Porque se você tiver esse nível de competência aguçada, você vai ter um gerenciamento emocional super tranquilo. Porque é normal você ter uma carga de estresse, é uma semana de curso de novos, exigências em conhecimentos técnicos, avaliações que você tem que ter nota 10, né? O 9 não serve, você tem que tirar o 10. Então é normal esse ambiente de estresse. Só que se você teve uma vida até então rotulada, rotineira, não coloca em xeque teu sistema fixo nem a pau, uma que você não vai conseguir passar no processo seletivo e outra que você não sobrevive um mês na indústria farmacêutica ou qualquer outro segmento novo que você entrar. Sem dúvidas. E assim, falando justamente sobre esses testes, né, que você comentou agora, uma dúvida também que eu tenho recebido bastante é em relação aos testes comportamentais. Né? A gente sabe que muitas empresas, indústrias, né, farmacêuticas, no processo seletivo existem esses testes que eles são eliminatórios sim, e a gente está falando de testes de comportamento e também raciocínio lógico. E aí eu queria ouvir assim, a sua visão em relação a isso, porque qual que é uma pergunta que eu recebi até hoje? Falando assim, Suzy, eu já ouvi muitos assim, excelentes profissionais que infelizmente não conseguiram ingressar na indústria porque não passaram no teste. É um profissional muito bom, ele é excelente, ele tem competência, mas ele não tem raciocínio lógico, sabe? Não faz parte disso daí, ele não tem essa habilidade, ou até mesmo a questão do comportamento, né? Estar alinhado com a posição, com a vaga. Então, assim, qual seria, de repente, na sua visão, uma das melhores formas para um candidato se preparar para um processo seletivo, pensando nesses testes comportamentais e de raciocínio lógico? Ô Suzy, os testes eles serão cada vez mais comuns no processo seletivo, porque é uma inteligência artificial, tem uma inteligência por trás, tem um mapeamento que vai trazer um relatório de todo o seu comportamento. O que acontece é que as empresas elas fazem um mapa, né, de acordo com a sua cultura, de acordo com seus objetivos, de acordo com a sua estratégia de ter pessoas no negócio. Então ela faz um mapa do perfil esperado. Então não tem um curso específico para você fazer. Lógico, você tem que estar calmo, ambiente sem estresse, tranquilo e seja você. Porque o teste vai trazer um relatório do que é você no espelho. Por isso que é importante você ter uma mentoria, entender, conhecer você mesmo, esse autoconhecimento, as competências fortes que você tem, as competências que dá para você exercitar, colocar na academia. Vou colocar aqui, trabalho em equipe, pessoas em academia diariamente e tal. Enfim, você ter esse processo, porque o teste vai mapear isso, ele vai espelhar isso. E outra, o teste não reprova ninguém. O que acontece é que ele dá exatamente o perfil que você é, o seu perfil comportamental de acordo com a inteligência artificial e vai gerar um mapa, um relatório disso tudo. Agora, se você estiver bem treinado, porque qual que é o profissional? É o que é melhor na competência X, Y, Z? Não. O melhor profissional, que é o sonho de qualquer companhia, é o que tem todas as competências exercitadas, todas as competências trabalhadas que faz parte da cultura daquela companhia. Então, primeiro ponto, quem é você? Quais são suas competências? Quais que você precisa exercitar, colocar na academia? Pronto, conheço. Agora vai conhecer o seu cliente. Que empresa você quer trabalhar? Qual que é a empresa que você quer entrar? Qual é a sua cultura dessa empresa? Quais são os processos dessa companhia? O que essa companhia espera de um profissional? Vai buscar essas informações para você adaptar o seu produto, ou seja, você, a essa companhia. Escolhe uma, duas, três segmentos diferentes. Eu quero entrar nessa companhia. Seja claro no teu querer, no teu objetivo e trabalha isso, né? O autodesenvolvimento ele é contínuo. A gente não pode parar de aprender. Nascendo, aprendendo, morrendo, aprendendo. O nosso cérebro ele tem que ser exercitado. A gente tem que sair fora dessa maneira rotina de enxergar as coisas, de viver, né, as coisas, né? Então, dicas, exercita. Quais competências você precisa melhorar? Esteja embasado, não adianta ter teoria, não adianta você falar o que significa cada competência.
você precisa colocar, vestir a roupa de cada competência e praticar no seu dia a dia, exercitar no seu dia a dia. Porque quando você for para um teste, ele vai te pegar exatamente o que você é, né? E o teste, hoje tem teste que, além de todas as respostas que você coloca aí, checa seu comportamento em mídia social, checa todo o seu caminho que você cruza pela internet, enfim, até palavras-chave que você usa nos buscadores, né, como o Google, por exemplo. Então, a inteligência está aí, é para dar cada vez mais certeza na escolha de perfis profissionais. Com certeza, é exatamente isso, Douglas. E assim, eu tenho feito um trabalho muito próximo, né? Assim, com base até na minha experiência, eu desenvolvi esse método, essa mentoria, para auxiliar as pessoas, até mesmo, como você falou, a ter clareza, a se autoconhecer e ver quais competências são fundamentais para a vida, para a carreira, e elas justamente venham desenvolver, né, todas essas competências e assim vão estar preparadas para o processo seletivo. Né? E são dicas, muitas vezes, assim, fundamentais que eu trago na mentoria, e eu ouço isso dos mentorados, falando, nossa, Suzy, que interessante, realmente esse ponto faz todo sentido e eu não tinha parado para pensar nisso. Né? Então, como você falou, essa questão, por exemplo, de identificar trabalho em equipe, sabe? Eu estar aberto para feedback, e é algo que eu trabalho na mentoria, porque é o meu papel, inclusive, como mentora, né, ter esse diálogo muito transparente com o candidato e falar, olha, essas competências aqui, né, a gente sabe que nessa área que você tem interesse de ingressar, ela é essencial, você precisa ter, né, essa competência. Seja a questão de adaptabilidade, como você falou, flexibilidade, né, tem uma série de competências aí que são possíveis você desenvolver desde que você identifique e que você queira, de fato, né? E aquilo que você falou também. Se é um objetivo que eu tenho de ingressar em tal empresa, né, exercer uma carreira, eu vou ter que me esforçar, né, para eu ter um bom desempenho e conseguir chegar nessa posição. E é claro que todo o processo de mudança, ele vai te tirar da zona de conforto, ele vai te fazer pensar fora da caixa, né? Você vai ter que estar extremamente aberto, você vai ter que ouvir muito para que isso vá assimilando e a repetição faça com que o seu cérebro aprenda e seus comportamentos eles venham ser transformados. Né? Então, é exatamente isso, é um processo de transformação. Exatamente. E nós, como profissionais, a gente tem sempre que ter um mentor, né? Sempre você tem que ter alguém que você enxerga que é melhor que você, para você ouvir, ter uma opinião, porque a ferramenta de feedback é importante, né? Lateral, de baixo para cima, enfim, tem que ter. Você tem que perguntar, as pessoas vão comentar, vão dizer alguma coisa, vão falar a sua percepção e opinião se você perguntar. Né? Ninguém é obrigado a ficar falando tudo que pensa para todo mundo. Não, pergunte, né? Pergunte e use essa ferramenta para o teu desenvolvimento. E esses pacotes de mentoria, Suzy, eu até vejo que tem uns modelos que acompanham o mentor profissional, né, e terceirizado, que você está bancando o profissional e tal, acaba acompanhando esse profissional até os 6 primeiros meses que ele entra numa empresa nova, até X tempo. Por quê? A questão de acompanhar todos os cheques, né, de competência desse colaborador, se ele não tem um exercício, uma rotina de desenvolvimento diária, ele vai ter dificuldade, né? Ele vai ter que procurar ajuda. E nem sempre você vai cair num grupo que o gestor é de uma profissionalização tal que vai conseguir te dar os objetivos claros para você caminhar, desenvolver. Às vezes isso vai depender, às vezes não, como sempre, vai depender muito de você, das competências que a vida já te forjou até então. Sim, e tem assim, uma pergunta aqui do Lucas, e é a seguinte, em um mercado tão hard, né, tão difícil, desafiador, qual o perfil ideal para a indústria farmacêutica? O hard skill ou o soft skill? Né? Então, assim, o que você acha? Depois eu vou deixar você falar, depois eu vou colocar também, que eu achei bem interessante até, né, essa pergunta aí, o que você considera que é mais relevante? Olha, Suzy, depende, porque assim, a gente não tem nada rígido, a gente não tem como engessar isso, deixar uma receita do bolo. Por quê? Vai depender de quem está te comprando,
vai depender de quem quer você, que vai depender do desenho do perfil. Às vezes é um mercado que é só gerir, né? Já tem uma participação de mercado interessante, então é uma gestão de resultado. Vai ter mercado que precisa ganhar o jogo, precisa ir para cima da concorrência, precisa entrar no mercado de guerra, de disputa. Então, esse desenho das competências, essa conexão do colaborador, do profissional, com valores da companhia, essa comunicação vai depender do desenho, do que o gestor quer. Porque vai ter momento que você abre mão de algumas qualidades para ter outras muito mais afloradas para você atingir um objetivo de negócio, um objetivo de formação de time. Então não existe uma receitinha assim do bolo, na minha opinião. Vai depender do desenho, né? Que do time que você está entrando. É igual, vamos pegar uma comparação, igual o time de futebol, né? Quem é zagueiro, ele é bom, ele defende, ele está lá. Quem é meia, quem vai para o ataque, quem joga no gol, cada um tem as suas qualidades, cada um tem aflorado as suas competências. Então vai depender do time, vai depender do negócio, vai depender do objetivo daquela geografia, vai depender da visão do gestor, qual o mapa que ele fez para determinado perfil que ele quer ali para aquela oportunidade. Sim, com certeza. E assim, algo também que é bem interessante, por exemplo, que aconteceu no meu processo. Em relação a hard skill, né, o conhecimento técnico para eu ingressar na indústria, eu não tinha. Mas eu tinha muitas das soft skills, né, das competências comportamentais que são requeridas. E aí foi muito interessante que no meu processo o RH me perguntou assim, Suzy, por que você acha que a gente vai contratar a Suzy, que não tem experiência na área da saúde, não tem conhecimento técnico, ao invés de contratar uma pessoa que tem já uma experiência ou até mesmo alguma formação na área da saúde? E a minha resposta foi a seguinte, a questão do autoconhecimento, que a gente também estava falando. Simplesmente, justamente por isso, porque eu vou pensar fora da caixa, sabe? Eu vou trazer soluções, eu vou apresentar ideias, de repente, inovadoras, que alguém que já está inserido nesse ambiente, né, nesse cenário, não vai ter a mesma ideia, o mesmo insight. Né? Então, olhando para essa pergunta, né, que o Lucas colocou, e você também explicou, Douglas, depende muito da situação e de forma nenhuma isso vai ser visto de uma forma negativa. Pelo contrário, se você souber, eu sabia o meu objetivo, eu tinha clareza que era isso que eu queria. E eu estava disposta a desenvolver. Então, assim, é você acreditar que você é capaz, que você pode desenvolver, desde que você se coloque ali, estude muito, porque vai ter que estudar bastante mesmo, isso sempre, independente da área. Né? Então, assim, desde que você reconheça quais são os seus pontos ali que você vai precisar desenvolver e você queira realmente desenvolver. Né? E foi exatamente o que aconteceu comigo e eu entendo que sim, eu trouxe uma experiência de mercado que fez muita diferença no nosso resultado, somando a hard skill do meu colega, né, do gestor, dos meus representantes. Então, isso sim fez com que a gente tivesse um resultado muito diferente, muito positivo. Sim, exato. Resumindo, assim, depende do que a empresa quer, do que o mercado que tá inserido essa oportunidade. Então, depende. O ponto principal que eu vejo são as competências, a musculatura profissional que você desenvolveu na vida. Por quê? Se a bola é quadrada, redonda, você vai jogar do mesmo jeito. Se você precisa de informação XYZ, você vai adaptar, você vai adquirir. Você é flexível, você consegue jogar. Então, não dá para dar uma receita aqui, né? Fixar isso. Concordo com você, da forma que você trouxe o seu exemplo também. Hoje é normal, igual eu comentei no início da live, as empresas amam neófito. Oxigena a base, dá aquela oxigenada na gestão, traz ideias diferentes. Erra bastante. Outra coisa, eu amo errar. Lógico que eu não vou ficar repetindo os mesmos erros, mas errar, só erra quem está tentando fazer alguma coisa diferente, quem está tentando buscar novos caminhos, novas rotas, inovar, criatividade. E na busca por neófito, isso é saudável para a companhia, é saudável. Lógico que ela não vai colocar 100% no mercado neófito, vai ter
a mescla, vai ter a gestão disso, o percentual interessante para isso, para aquilo, vai depender do tipo de negócio, mas qualquer segmento, o neófito é bem-vindo. Legal. Ó, mais uma pergunta que trouxeram aqui, ó. Na concepção de vocês, na nossa concepção, pessoas são os maiores ativos de uma companhia? Pois a empresa, ela não existe sem pessoas, né? E pessoas, a gente só consegue ter um modelo de negócio se a gente tiver um processo definido, se a gente tiver marcas muito bem trabalhadas, né? E por trás de tudo isso estão pessoas. Só que o mundo que a gente está hoje, o mercado de trabalho que a gente está hoje, profissionais que estão cada vez mais exercitando competências com facilidade, entendendo que o comportamento do profissional ele encaixa aqui, encaixa lá. Hoje é muito fácil você ter profissionais de alto nível que muda de um segmento para outro com muita facilidade. E se você não tiver um autodesenvolvimento, se você não tiver continuidade, todo dia aprendendo, alfabetização digital, está aprendendo algo diferente, chega um momento que o teu momento profissional ele congela, ele para, né? E a companhia ela tem que substituir, por quê? É vida. Pessoa numa companhia é vida. Profissionais numa companhia é vida para a organização, desde que esse profissional esteja ativo o seu processo de aprendizado. Porque se a empresa deixar de inovar, se a empresa deixar de mudar, se a empresa deixar de criar, é falência total. Então, o profissional ativo no desenvolvimento é o bem mais precioso de uma companhia. Muito legal. Sensacional, é exatamente isso, Douglas. Concordo plenamente. E olha, nosso bate-papo aqui tá maravilhoso, né? É só que a gente já tá caminhando para o final. E aí tem uma pergunta aqui do nosso amigo Celso. E ele perguntou o seguinte: como você vê o futuro da indústria farmacêutica após essa transformação digital que a mesma sofreu nessa pandemia? Algum curso que o neófito deveria fazer para se atualizar a esse novo momento? Sim, eu acho que não vai dar tempo da gente entrar num assunto muito amplo, é uma live só para esse tema. Só que o principal ponto aqui está na comunicação. Eu sou muito bom em palavras, em comunicar no tete-a-tete, no presencial, mas sou péssimo no telefone. Eu não consigo transmitir na minha voz emoção. Então você tem que buscar ajuda, porque o profissional do futuro ele tem que ter emoção só na voz. Fecha o olho, conversa com alguém por telefone e faz de conta que você está lá do lado. Treina isso. Né? A tua emoção tem que estar no texto do WhatsApp. A tua emoção tem que estar na forma que você responde um e-mail. Então, o principal desafio do profissional hoje é a comunicação. Transmitir emoção no texto, transmitir emoção na voz. Voz é fácil, né? Para alguns é muito fácil. Alguns têm muitas dificuldades, fala para dentro, você não consegue entender, não tem emoção, né? Não tem tonalidade na voz, mas enfim, busca exercitar isso aí. E texto tem que ter emoção. Se a gente não conseguir ter essas qualidades de comunicação no mundo digital que a gente está hoje, você vai ficar para trás, né? Você não está acompanhando a alfabetização digital. Você viu que o WhatsApp agora tem uma aceleradora aí de áudio e tal. Enfim, nosso cérebro vai adaptando. Isso, daqui a pouco vai ficar normal isso. Assim é o mercado. Indústria farmacêutica, outros segmentos, é acelerado e o nosso cérebro tem que ir adaptando. Ou seja, o ser humano não nasceu para ficar no conforto. O ser humano nasceu para brincar e para jogar até o final. Exatamente. E também, assim, no texto, como você falou, né, de colocar emoção, eu costumo dizer que a gente precisa usar e abusar dos emojis, né, Douglas? Porque num texto, muitas vezes, numa comunicação mais informal, você consegue utilizar os emojis para expressar, né, ali a sua emoção, né, tudo que você está sentindo. Eu sempre trabalhei, né, utilizando redes sociais, o WhatsApp para atendimento de clientes e até em outros segmentos que eu atuava anteriormente. E é muito interessante isso, sabe? Da forma com que a gente consegue reagir, né? Mostrando ali a nossa emoção. Claro, se der para mandar um áudio, melhor ainda. Porque o áudio, como você falou, a nossa voz, eu costumo dizer que a nossa voz é a nossa ferramenta mais poderosa na comunicação, né? E mesmo presencial, obviamente, claro.
Agora, numa videochamada, não, num telefone, dá para você sorrir, né? Dá para você falar, é o seu tom, é a sua emoção. Então, isso, se a gente não tiver essa competência, essa comunicação, mesmo que online ou por telefone, dessa forma, infelizmente, né, a gente não vai conseguir ter sucesso, a gente não vai conseguir entregar o resultado. Então, isso é extremamente importante, né? E é uma pergunta muito bacana. E assim, Douglas, a gente está chegando aqui no final, né? E eu gostaria muito de agradecer, né, você pela participação. Foi muito especial, muito rico esse momento. Assim como outras pessoas, a Gabi também eu vi que ela está aqui, ó. Saudade da Gabi. Tantas pessoas queridas aqui. Eu vi que o Leôncio também está aqui. Então, assim, é um prazer ter todos vocês aqui. Foi um momento muito bacana. E eu gostaria que vocês continuassem nos enviando aí sugestões de temas, dúvidas que vocês tenham, porque assim, como o Douglas falou, a gente tem muito assunto para explorar e tem alguns tópicos que a gente precisaria ter uma live só para falar sobre isso. Então, se vocês querem saber mais de detalhes, querem que o Douglas volte, gente, coloca a hashtag Volta Douglas, aí a gente vai trazer o Douglas de novo. E vai ser muito, muito bom ter mais momentos assim para poder tirar essas dúvidas. Combinado, Douglas? Bacana, Suzy, obrigado. Obrigado aí pela oportunidade de compartilhar. Obrigado aí toda a galera que está aqui junto conosco. Obrigado, foi muito bom esse bate-papo aqui com todos vocês. Muito legal. E aí, para fechar, Douglas, eu gostaria, né? Você comentou aqui, eu estou atuando como mentora de carreira. Inclusive, eu já vi aqui, eu tenho mentorados que estão agora aqui participando dessa live e eu estou muito feliz, porque eu tenho certeza que se você está aqui investindo no seu desenvolvimento, né? Você está aqui, gente, tipo, quase 9 horas da noite, você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui. Então, parabéns para você que está investindo no seu desenvolvimento. Isso mostra o quão comprometido e como você está no caminho certo. E eu me coloco aqui à disposição, tá? Como mentora, para te ajudar nessa estrada, nessa jornada do seu desenvolvimento. E eu gostaria de finalizar com uma frase do Tony Robbins, que eu adoro, que é o seguinte: saiba que as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. E quantas vezes a gente fica esperando as condições favoráveis, a melhor condição para eu tomar uma decisão, e a gente perde grandes oportunidades. Então, entenda que você precisa tomar decisão e depois assim, as oportunidades vão vir como consequência. Né? E aí, eu não tenho dúvida que aí sim você vai alcançar, você vai atingir aquele sonho, aquele objetivo maior que você tem. Certinho? É Certinho, isso, Douglas? é isso aí. As nossas escolhas determinam o nosso amanhã. Sucesso Exatamente, isso a vocês, mesmo. a galera conhecida aqui, parceiraços de gestão. Muito obrigado, obrigado mesmo aqui por estar com a gente. Muito obrigada, gente. Olha, a gente vai continuar, né? Como eu falei, fazendo essas lives. Mandem as sugestões aí, que vai ser um grande prazer estar aqui falando com vocês. Tá bom? Boa noite, Douglas. Boa noite a todos Boa, vocês. Um boa noite a vocês. Obrigado. beijo e até a próxima live. Tchau. Tchau, tchau.